Fala galera, chegando mais um dia aqui pra gente trocar uma ideia, conversar aí sobre algumas coisas. Hoje até que enfim choveu, né? Dia de chuva aí, o clima tá excepcional, o clima tá diferenciado aqui em Fortaleza. Hoje, quinta-feira, na verdade todo dia é segunda, né? Todo dia é segunda. Mas hoje, quinta-feira, aqui na cidade de Fortaleza, a gente tá colocando pressão. 5h28 da manhã, 5h28 a gente já começou a atividade. Pessoal, recentemente aí houveram várias mudanças aí no dia a dia. E aí a gente vem numa fase de adaptação. Mudanças requerem adaptações. Mudanças requerem adaptação. E a adaptação sempre te tira ali da zona de conforto. Qualquer adaptação que você fizer, você vai ter que analisar, você vai ter que mudar comportamento. E quando você muda comportamento, isso requer energia, isso gasta energia sua. Eu fui me apresentar no novo local de trabalho, foi na segunda-feira. Eu fui me apresentar lá no local de trabalho. E é interessante a situação que ocorreu, porque isso eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Eu fui me apresentar e aí falei com o pessoal e tal, e fiquei sabendo também da data que eu iria estar de serviço, que no caso foi foi na terça-feira. E aí o que acontece? O meu ex-comandante apareceu lá e aí falou com alguém lá. E depois, quando eu vinha saindo, quando eu tava indo embora, o rapaz me chamou, um militar lá me chamou e disse: eu falei com o seu comandante aqui, ele disse que você era um excelente profissional. E aí, quando ele terminou de falar isso, ele disse assim: ó, dá pra ver na cara que você é uma boa pessoa. Eu quero que você esqueça tudo e eu quero que você entenda a partir do dá pra ver na cara. Dá pra ver na cara aquilo que a pessoa é. Dá pra ver na cara aquilo que a pessoa tem no coração. Vocês começam a fazer uma comparação, ou vocês começam a entender da onde é que vem isso. A Bíblia, ela diz assim, ó, ela diz que o coração reflete na face. Aquilo que você carrega dentro de si reflete na sua face. E hoje eu vinha tendo mais consciência daquilo que a gente consegue sentir de outras pessoas. A partir do momento que você começa a ter mais consciência, a partir do momento que você começa a ter mais sensibilidade, você consegue olhar para uma pessoa e você consegue, de repente, até identificar o que a pessoa tem, o que a pessoa está passando. Você sabe que a pessoa não está bem, você sabe que ela não está normal, isso mesmo sem conhecer, porque conhecendo aí fica mais fácil. Quando há mudança de comportamento, você consegue identificar que não está normal, mas mesmo sem conhecer, você consegue ver, porque você criou uma sensibilidade, você alcançou um determinado nível de sabedoria. A gente tem esse potencial, a gente carrega em si um campo almático. Esse campo ele tem aproximadamente aí 7 metros de raio. E quando você está em um determinado ambiente onde pessoas que não estão com a energia boa, eu não gosto nem de falar sobre essa parte de energia, mas
tudo reflete em energia. Aquilo que você carrega muda totalmente. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo que circula aí na internet, já tá com um tempo. E aí a pessoa tá dentro da água e aí fica alguns peixes em volta da pessoa. Isso também faz parte de um campo almático. Tem pessoas, eu sei também que vocês já viram situações desse tipo, que cães odeiam determinado tipo de pessoa. Claro que algum comportamento do cão reflete aquilo que a pessoa já fez, mas tem pessoas que o cão nunca viu. E aí não é só um cão, são vários cães. Qualquer cão que determinada pessoa que carrega algo passa, o cão ele começa a latir. Entenda, presta atenção. A atitude normal de um cão é proteger o seu local, o local onde ele habita. E aí existe a possibilidade, claro, óbvio, se você passar e o cão latir, tá tudo bem. Mas tem pessoas que mesmo cães que não costumam latir, eles latem para determinado tipo de pessoa. É isso que a pessoa carrega e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando vocês não estão bem, vocês conseguem mudar totalmente o ambiente. Quando uma pessoa que não está bem, vou dar um exemplo, existe uma pessoa que faz a nossa comida, faz a nossa alimentação. E se essa pessoa não estiver bem, ela transfere tudo aquilo ali para o alimento que você vai comer. E aí, Mike, vai mudar o que na minha vida? Isso não é só uma crença? Isso é só uma crença? Isso não é só uma crença. Isso de fato atinge você de alguma forma. Aquele ambiente fica pesado. A comida já não fica tão bom. A comida não fica com um sabor tão bom. Por mais que a pessoa seja um excepcional cozinheiro, mas aquilo não vai sair de uma forma legal. O tratamento com as pessoas ao redor daquele ambiente não vai sair bom. E aí as coisas começam a desandar, as coisas começam a, na verdade, andar para trás. E é interessante, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Vamos iniciar aqui a nossa leitura de Provérbios. E salvo engano a gente estava na aula 5. Deixa eu pegar aqui um material para a gente fazer a nossa leitura. Eu creio que a gente vai fazer aqui pelo celular. Provérbios 5. A gente inicia aqui, eu tô usando a King James, a linguagem da King James, e eles falam assim, conselhos contra a imoralidade. Aqui a gente está no Provérbios 5. Provérbios 5, a gente fala assim, no primeiro versículo, ele fala: filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria, inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Aqui ele faz uma apelação, e várias vezes ele está repetindo isso aí, por capítulos aqui, ele repete, cara, me escuta, me ouve, ele está apelando, ele está repetindo isso aqui, de forma até exaustiva. Ele diz assim, assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Aqui, pessoal, é interessante que ele fala sobre... Ele chama a atenção sobre mulheres. Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E ele sempre pontua a respeito das mulheres. Do Provérbios 1 até o Provérbios 31, em alguns pontos ele repete, ele torna a falar sobre comportamento e sobre o cuidado que você tem que ter com elas. Só que quando a gente fala assim, o cuidado que você tem que ter com elas, elas também têm que ter cuidado com o homem. Que aqui fica parecendo uma via de mão única, só vai. Não, aquilo ali também volta. E é interessante a gente salientar, a gente colocar, expor esse detalhe que ele fala aqui, porque a maioria das vezes
O homem, e aqui ele também pontua isso aqui, o homem ele coloca tudo a perder. Eu falo tudo, não é só questão financeira, mas eu falo também na questão daquilo que ele carrega. A gente está nessa batida aqui das coisas que a gente carrega, e aqui ele põe também a perder aquilo que ele carrega. A essência do homem muda a partir do momento que ele entra em contato com uma mulher, uma pessoa que não é aquilo que de fato a gente precisa. É interessante, e essa história aqui é bem bacana para eu poder explicar algumas coisas para vocês. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava no fim de um relacionamento, fim de casamento. E aí o que acontece? Disse que não estava mais se sentindo bem, que as coisas estavam mudando e chegou num ponto onde a parte financeira já pesou muito. As coisas estavam começando a serem perdidas por falta de organização, por falta de querência, por falta de trabalho, e isso estava num fardo muito pesado, muito pesado. E aí o que acontece? Houve a separação, houve a quebra daquele laço que foi feito. E aí é importante aqui a gente deixar bem claro, a partir do momento que você escolhe uma pessoa para poder casar, isso passa a ser uma escolha bem séria. Hoje as pessoas tratam o casamento como uma coisa que, não sei, é simples. Eu quero entender o que passa na cabeça das pessoas, mesmo entendendo o que já passa na cabeça delas. Porque a partir do momento, e isso é importante, a gente passar de família para família, de pai para filho. Você tem que deixar bem claro, tá? O casamento, ele é algo que você escolheu fazer, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e mandou você casar. Não, ninguém fez isso. Então, se você fez por livre e espontânea vontade, você tomou essa decisão, é uma decisão que não tem mais volta. Não dá para voltar mais atrás. E aí você me pergunta, já mudando de assunto, Maicon, mas existe alguma possibilidade de findar um casamento? Existe uma possibilidade quando há um risco de morte, quando você se coloca em risco, quando a pessoa oferece um risco a você, quando a pessoa começa a colocar a sua vida em xeque, colocar a sua vida em risco, claro. Aí você vai ter que pular fora disso, é óbvio. Mas as situações são contornáveis. Todo o problema que é criado entre o céu e a terra se resolve nesse mesmo lugar. Problemas terrenos são resolvidos na terra. Problemas espirituais são resolvidos no espírito. É interessante isso aqui, porque se você criou um problema, se você gerou um problema, duas pessoas geraram um problema, essas duas pessoas têm a capacidade de resolver o problema. Geralmente todo problema vem de mão dada com a solução, mas você não consegue ver, você não consegue enxergar. Tudo bem, eu entendo que é o calor do momento, é aquela situação que é bem difícil, as pessoas também, elas não se ajudam, né? E é interessante, eu até falei também, que no início do relacionamento as pessoas levantam bandeiras vermelhas. O que seria, Maicon, bandeiras vermelhas? Bandeiras vermelhas são situações onde elas demonstram quem elas são. Todo início de relacionamento, as pessoas começam a maquiar comportamentos. Quando está nesse início, quando vem nessa parte do conhecer, as pessoas começam a maquiar comportamentos, elas começam a agir de forma que elas não agem naturalmente. E com o passar do tempo, essas máscaras vão caindo. Só que, detalhe,
no início do relacionamento, bandeiras vermelhas são levantadas. Situações, as pessoas demonstram de fato quem elas são. As pessoas começam a mostrar as vulnerabilidades. Não tem como, não tem uma pessoa que vai conseguir maquiar por um bom tempo isso. As situações vão demonstrando quem as pessoas são. E nessas situações você tem que pegar isso e avaliar. Será que isso vale a pena para mim? Será que eu vou conseguir aturar isso para junto até o final? Você começa a fazer perguntas. As perguntas, elas trazem consciência. Isso aqui é valioso, e se eu fosse você, eu levaria isso para a vida. Perguntas trazem consciência. Perguntas trazem consciência. Quando você se pergunta se isso vale a pena, se é isso que eu quero, se a resposta for sim, você segue. Se não, aí é um caso de avaliar e dar um passo para trás. Na nossa vida, a gente precisa fazer perguntas. Tem algumas perguntas que vão ajudar você mais e mais. São duas. Para quê? E o porquê. Se você tem essas duas perguntas, o para quê e o porquê, você consegue resolver muita coisa. Para que eu estou fazendo isso e o porquê eu vou fazer isso. Quando você responde isso, aí você vai ter um motivo. Ó, é por isso. Eu estou fazendo por isso, isso assim, assim, assado. Ah, legal, esse motivo vai me mover? Esse motivo vai me mover. Então, a gente vai para frente. A gente vai tocar bonde. Mas se não, as pessoas, elas vivem em um estado de inconsciência. Elas estão meio que automatizadas. Tá no automático. E tem pessoas que fazem coisas que nem sabem o motivo. Por que motivo eu estou fazendo isso? Não se perguntam. E pelo fato de não se perguntar, elas começam a fazer e entram em situações onde elas vão acordar com a dor. Elas despertam através da dor. E aí, quando elas estão com a dor, elas não conseguem mais retroagir, elas não conseguem retroceder. E aí permanece naquele estado até não aguentar mais, até vir numa situação mais delicada. E aí é essa situação que a gente volta lá no início do relacionamento. Eu fiz a pergunta, e aí, essa pessoa demonstrava isso? Já demonstrava. Por que continuar? Eu vou ser bem sincero com vocês. E aqui é uma sinceridade tremenda. E eu não tô nem aí se as pessoas começarem a julgar isso. Mas eu vou dizer para vocês. O casamento, ele tende a piorar. Aí você pergunta, Michael, você tá dizendo que é contra o casamento? Eu falei isso? Saiu da minha boca isso? Não. Mas eu tô dizendo que ele tende a piorar. Porque eu conheço gente e eu sei como trabalha a cabeça das pessoas. E se você se você não for uma pessoa que seja uma pessoa muito consciente e você tem uma relação com outra pessoa que tenha consciência, as coisas tendem a definhar. Você tende a ter comportamentos comuns, não normais. Isso não é normal, mas isso passou a ser comum. Por que é comum? Porque todo mundo repete. As pessoas, que a maioria não tem consciência, são inconscientes, elas repetem esse comportamento e cria-se uma ideia generalizada do que seja um casamento. Se você perguntar, sei lá, a cada 10 pessoas, 9 vão dizer sobre que o negócio é punk, que o negócio é ruim, que o negócio é assim, assado. Mas por quê? Por falta da consciência. Quando você tem um relacionamento onde existe consciência das duas partes, aqui a gente não está falando só de uma não.
Quando existe consciência das duas partes, as coisas elas tendem a ser resolvidas o mais rápido possível, porque através da consciência vem a comunicação. Você sente consciente, você se antecipa o problema e comunica. E aí com a comunicação chega-se a um acordo, precisa da comunicação. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui. Aqui era para a gente já ter tocado aqui para frente e eu resolvi falar sobre isso, porque é interessante e é que é um assunto bem interessante para poder ser abordado. Isso aqui vale a pena chamar a atenção para isso aqui, porque as pessoas não conversam sobre isso, as pessoas não querem aprender sobre isso. É como se você for construir uma casa, mas você não entende nada de casa. Como é que você vai construir? Como é que você vai levantar uma parede se você não entende parede? Você precisa estudar de parede, você precisa aprender a alvenaria, você precisa botar a mão na massa e praticar para você aprender. Uma coisa é só você estudar, ler sobre e não praticar, e outra coisa é você estudar e colocar em prática. E aí é totalmente diferente, porque senão você vai ser só um teórico. Na prática, algumas coisas elas tendem a mudar, elas tendem a ser um pouco mais difíceis, você requer habilidade para poder fazer. E tem gente que é só um estudioso, tem gente que é só observa e acha que sabe. E eu vou dizer para você, você vai saber a partir do momento que você consegue ensinar algo. Você sabe algo a partir do momento que você ensina. Se você ensinar sobre, você começa a criar potência para poder dominar o assunto. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Tem pessoas que acham que domina algo, mas quando você coloca a pessoa para poder falar, ela começa a se desviar, ela começa a dar um treco. E aqui as pessoas tendem a querer... Como é que eu posso passar para vocês? As pessoas elas tendem a pensar que se elas se exporem de uma maneira dessa, isso vai ficar ruim, vai ficar de uma forma delicada, vai ficar isso, elas começam a pensar sobre coisas que fogem do propósito dela. A partir do momento que eu ponho a minha cara aqui e começo a explicar algo para vocês, eu começo a criar muito mais. Dentro de mim isso fica muito mais massificado, isso fica muito mais forte. E é a mesma coisa para vocês também. Só que as pessoas elas não querem trazer essa consciência. Isso demanda energia, isso requer disciplina. Tudo isso aí gasta tempo. E as pessoas cada vez mais, todos os dias o tempo fica muito mais escasso, porque também a gente perde muito tempo e a gente não tem tempo para conversar com o outro dentro do relacionamento. Quanto mais para poder fazer um vídeo, quanto mais para explicar algo. A gente fica sempre contando história. Eu vou conversar aqui uma coisa para vocês. Tem dias que eu não quero fazer isso que eu tô fazendo. Tem dias que eu olho os caras, tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Vai lá e faz. Assim é como se fosse uma corrida. Tem dias que eu não tô afim de correr, tem dias que eu não tô afim de ir à academia, tem dias que eu não tô afim de me exercitar. Esse cara tem que fazer, tem que fazer. E aí depois que você começa, você vai embora. O problema são os primeiros minutos. Depois que passa os primeiros minutos, acabou. Você vai para frente, você toma a rédea do negócio e vai-se embora. E eu confesso para vocês, eu nunca me arrependi. As coisas que eu duvidei de fazer em relação ao exercício, em relação a abrir um vídeo, em relação a falar, todas as vezes que eu duvidei, que eu hesitei, que eu não tive vontade de fazer, depois que eu fiz, eu fiquei bem. Depois que eu fiz, eu me tornei melhor. Depois que eu fiz, eu me tornei mais forte. E essas coisas vão ter sempre resistência da sua parte. Vão sempre resistir. E aqui a gente estava falando sobre relacionamento e depois eu comecei a falar sobre outras coisas, mas é assim mesmo. A gente precisa chamar a atenção para aquilo que são as pedras no nosso sapato.
Um relacionamento pode ser uma pedra no seu sapato. O seu comportamento pode ser uma pedra no seu sapato. O seu comportamento hoje também influencia dentro do seu relacionamento. Aquilo que você faz, aquilo que você conhece, aquilo que você tem vontade de aprender, aquilo que você ensina, reflete dentro do seu comportamento. Reflete dentro do seu relacionamento. Não dentro só do seu relacionamento, casamento, mas com todas as pessoas que estão ao seu redor. Vamos para frente aqui. Depois a gente aborda esse assunto aqui, que ele é bem interessante. Isso aqui é importante. Contudo, no final, é amarga como um fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Aqui ele está falando sobre o versículo que a gente tratou. Ele diz assim, ó, porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final, é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Isso que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente escolhe. Começa de um jeito e termina de outro. As pessoas que a gente escolhe estar perto, as pessoas que a gente costuma se envolver. Isso eu confesso para vocês, e eu creio que na parte da mulher ela seja mais consciente disso do que o homem. Hoje, com esse lance da tecnologia e essa facilidade de conhecimento e aprendizado, as pessoas ainda estão ouvindo por cima e elas começam a moldar a ideia delas com um determinado tipo de pensamento engessado. E aqui eu chamo a atenção para vocês, cuidado com os pensamentos engessados. A gente, desde do colegial, a gente aprendeu a pegar um assunto, pegar uma fala e engessar isso e pau na máquina. Só que é diferente. Você, quando entende a essência, você começa a desdobrar fatos futuros. Quando você entende a essência de um assunto, quando você pega a essência daquilo, você começa a dominar, porque qualquer situação que chega a você, você entende a essência e vai agir de acordo com a essência. E aqui é a mesma coisa. Hoje, muitas mulheres falam sobre homens, muitos homens falam sobre mulheres, determinado tipo de comportamento. Só que você engessa uma fala, você engessa aquilo, mas você precisa entender a essência. E aqui ele tem uma essência. Ele fala aqui, ó, os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Ou seja, você se atrai por isso. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção que não está falando só sobre mulher. Aqui ele trata sobre mulher, mas tem homens também, e muitos. Ele diz, ó, são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amargo como fel. Aqui está escrito. E aí foi o que eu falei no começo do vídeo sobre levantar bandeiras vermelhas. No começo você entende e vê dessa maneira, mas depois bandeiras vermelhas são levantadas e você tem que ter a capacidade de dizer não. Quando você identifica uma coisa e você faz as perguntas que eu ensinei para você, o porquê e o para quê, e aí você começa a tomar uma decisão acertada. Aqui eu vou falar, não sei se eu falo isso para vocês, e aí vocês começam a entender de uma forma diferente, mas a essência é: ame você primeiro. Você tem que se amar primeiro, sabe por quê? Porque se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar o outro. E se você amar o outro, você vai começar a deixar você de lado, você vai começar a se perder. E aí vai ficar ruim também. Ou seja, aqui na palavra, ele diz assim, ó, ame uns aos outros como a si mesmo. Ou seja, você precisa amar a si mesmo para você amar os outros. Se você não amar a si mesmo, você não vai conseguir amar o outro. Se você não cuidar de si, você não consegue cuidar do outro, porque você vai adoecer, você vai definhar, você vai perder essa consciência. E para você ter relação com o outro, você precisa de consciência, você precisa ser consciente. Em todos os assuntos, em todas as abordagens. A gente está chegando aqui a 29 minutos, estamos 30 minutos e aqui é um assunto muito interessante para a gente poder debater. E eu vou tocar, depois eu vou abrir um vídeo para a gente falar sobre isso aqui, que é bem interessante, a gente precisa trazer mais consciência para isso. Tranquilo? Vamos fazer nossa oração. Respira, fecha os olhos, respira. E a gente fala assim, ó, Pai, a Ti rendemos graças por mais um dia de Tua bondade, por mais um dia de Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por nos trazer mais consciência, nos fazer acessar a sabedoria, nos fazer identificar e nos fazer perguntar
o porquê e o para quê daquilo que a gente faz. O porquê e o para quê nos move, e esse movimento ele tem que estar alinhado com o teu coração. Senhor, obrigado por nos guiar, obrigado por nos colocar numa situação onde a gente consiga ter mais consciência, a gente consiga ter mais clareza, a gente consiga ser mais intencional. Obrigado pela intenção ser sempre o teu caminho. Obrigado pela intenção ser sempre a tua palavra. E que a gente possa ser abençoado e a tua graça nos alcance. E naquilo que a gente fala, em como a gente age, até mesmo no nosso silêncio, as pessoas possam te perceber. Eu te agradeço infinitamente, em nome de Jesus, amém. Beleza? Vamos botar pressão. Falta aí um restinho da semana, todo dia é segunda, o clima tá bacana. Que o seu dia seja abençoado e a gente tá junto aí. Depois a gente vem e traz esse assunto aí à tona. Tamo junto.